Mas hoje o programa será diferente. Teremos uma entrevista especial para falar sobre um tema importante e muitas vezes polêmico. Afinal, a igreja precisa ou não da ciência? E a ciência usa dos conhecimentos da religião para os seus estudos e o seu aperfeiçoamento? Uma está do lado da outra ou contrária à outra? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o padre Mário Marcelo Coelho, professor da Faculdade Deoniana, doutor de bioética da faculdade aqui na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, especialista no assunto, especialista em teologia moral. Padre, muito obrigado por nos receber. Eu já começo perguntando ao senhor, afinal, a igreja não precisa da ciência para confirmar a sua existência? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema importante que hoje é muito caro para a igreja, para a sociedade, né? Que é esse diálogo entre a fé e a ciência, né? E aquilo que eu venho trabalhando também nos nossos cursos aí de teologia e de bioética. Hoje nós podemos dizer que a ciência precisa da fé, né? Podemos dizer assim, e a fé também precisa da ciência. Porque a partir daí, com esse diálogo, há uma purificação das próprias ideias, do próprio conhecimento. Então, não podem mais ser contrárias uma à outra, né? Elas têm que caminhar juntas e uma ajudando a outra. Eu posso dizer assim que quando há um diálogo, um respeito, as duas podem florescer, as duas podem crescer. Essa ideia da purificação é até uma fala de São João Paulo II, falando e mostrando a importância de um assunto e de um posicionamento para o outro. E um dos grandes anseios da humanidade, do homem, é buscar a verdade, estar em busca dessa verdade. Não teria então como a igreja se opor a isso, já que quem se aperfeiçoou em busca da verdade foi a ciência. Então não tem como a igreja se opor a isso. É nesse sentido também que o senhor fala dessa purificação? Nós temos que buscar sempre a verdade. Você falou muito bem, o próprio Jesus diz: a verdade vos libertará. Se você pegar o Compêndio Vaticano, o Compêndio do Catecismo, número 29, ele fala lá muito assim, que a fé ela está acima da ciência. Portanto, uma não pode ser contrária à outra, porque ambas têm a mesma origem, que é Deus. Tanto a fé quanto a ciência são busca de conhecimento, são buscas da verdade, e uma não pode ser contrária à outra. Então eu posso dizer, aquilo que vem, que é fundamentado, que tem um caminho honesto, um caminho digno de descoberta, eu posso dizer que vem de Deus, um conhecimento verdadeiro. Então nós precisamos dessa verdade, uma verdade de fé, uma verdade filosófica, uma verdade da ciência, né, científica. Tudo isso eu posso dizer que vem de Deus, porque Deus é que revela. Nós podemos também dizer que a ciência é uma forma de conhecer aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos revela. Nós estamos em pleno século XXI e ao longo de 15 séculos da história da humanidade, a igreja que comandava todos os estudos científicos. E nos últimos 5 séculos, ou 5,5, ela se afastou um pouco. Então isso também mostra a importância e a contribuição que a igreja deu à ciência. Agora, que contribuições a ciência tem dado para a religião? Eu posso dizer assim, primeiro, a partir dessa sua fala, né, dizendo assim, dessa mudança, porque no passado, é a igreja que dizia que era certo, que não era errado. Então, se havia uma descoberta, a palavra final era da igreja. Hoje não é mais da igreja a palavra final. E a igreja, ela não tem problema com a verdade. A verdade, ela deve ser descoberta, deve ser explicitada. O que a igreja hoje questiona são os meios para chegar a essa verdade. Então, esse é um ponto. Então, a igreja hoje, ela mudou a sua forma de relacionar com a ciência, questionando os meios que a ciência utiliza para conquistar essa verdade, essa descoberta, e também o emprego, onde ela utiliza, né, como é utilizado as descobertas. E quais são, permite o senhor eu interromper o senhor, quais são os assuntos atuais que a igreja tem se debruçado também em decorrência das pesquisas que a ciência tem buscado? Eu posso dizer assim, são vários assuntos, a igreja ela está nos vários campos da ciência, mas eu posso dizer assim, 2 que são os mais relevantes é a tecnologia e a manipulação humana, a manipulação genética humana. Então são os 2 temas que hoje a igreja está mais envolvendo, está mais preocupada, né, daquilo que a ciência vem buscando.
E a igreja ela também tem esse diálogo com as ciências, porque as ciências nos ajudam, vamos dizer assim, a purificar a religião. Mas como que a ciência ajuda a purificar a religião? Alguns mitos, algumas superstições. Então, aquilo que às vezes que tem muito na nossa fé, que é superstição, as ciências nos ajuda a purificar a fé. De outro lado também, aquele professor João Paulo II dizia que também a fé, a religião purifica a ciência. Mas do que a religião purifica, a fé purifica as ciências? Também podemos dizer assim, da idolatria, né, da idolatria, e também, vamos dizer assim, de absolutizar coisas falsas, que não são verdadeiras. Então, aí nesse diálogo, uma vai contribuindo com a outra. Além desses dois assuntos, a igreja ela não se posiciona somente de uma maneira catedrática, ela se posiciona também de forma prática, já que ela mantém grupos de estudo, padres, bispos que estudam e vão realmente nesse campo da ciência. Existem, então, departamentos dentro da Igreja Católica que olham para a ciência. O Vaticano ela tem o Pontifícia Academia das Ciências, e se você olhar ao longo da história, mais ou menos depois do ano de 1900 e pouco, que foi fundado, foi criado, consta que 72 membros da Pontifícia Academia das Ciências já ganharam o Prêmio Nobel das Ciências. Ou ganharam ainda como pesquisadores, ali, membros, né? Ou mesmo que faziam parte e que depois foram convidados. Até, se eu não me engano, este ano um Prêmio Nobel foi convidado a fazer parte da Pontifícia Academia das Ciências. E tem a Pontifícia Academia da Vida também. São grupos do Vaticano, da Santa Sé, que se debruçam nisso. Então, o que a igreja faz? Ela tem suas assessorias. Então, nós podemos tem cientistas, tem pesquisadores, tem médicos, tem filósofos, tem pessoas envolvidas que ela vai buscar uma assessoria. A igreja hoje, ela tem a humildade de dizer o seguinte, isso aqui é da nossa competência, isso aqui não é da nossa competência. Então, vamos dialogar, vamos buscar uma assessoria. Essa assessoria pode dar em nível mundial, tem as pontifícias, que a igreja, ela se assessora, ela busca um conhecimento, também pode ser no âmbito mais, por dizer assim, nacional ou diocesano, quando um bispo busca uma assessoria. E essa participação em diversos setores, tanto na tecnologia, mas também na busca das questões educacionais, de saúde, muito se fala na questão da recuperação na saúde e fé. Esse é um ponto que talvez a igreja esteja mais presente e que o fiel, que o leigo consiga ver a participação e a união de igreja e ciência é a questão da saúde? Inclusive, este ano, em fevereiro deste ano, né, 2019, a pedido do próprio Papa Francisco, a Pontifícia Academia das Ciências organizou um seminário onde ia tratar alguns temas polêmicos que envolvem tudo isso, né, que é mais a questão da roboética, da questão dos robôs, da máquina, do humano e saúde. Então, qual que é a preocupação? Até que ponto a ciência hoje está a favor da vida e ela usa de meios que não manipulam, não destroem a vida para conquistar o conhecimento. Se nós nos perguntarmos o que é maior, o conhecimento ou a pessoa? A pessoa. O conhecimento é importante? Claro que é. Devemos buscar o conhecimento. Quanta coisa hoje nós já temos a cura. O homem hoje já está vivendo aí quantos anos a mais por causa justamente da contribuição da ciência. Mas nós podemos ter uma certeza que na busca do conhecimento nós não podemos passar por cima ou destruir pessoas. Queria que o senhor falasse rapidamente como a igreja pode trabalhar no seu fiel, que vai sempre à missa, que participa das catequeses, diminuindo o preconceito em relação aos trabalhos que a ciência busca. E que às vezes pode parecer que ela está contrapondo o que a igreja nos ensina desde crianças. Como trabalhar essa questão do preconceito com o leigo, que muitas vezes não tem às vezes acesso a documentos grandiosos ou a estudos mais aprofundados. Como fazer isso no dia a dia? É uma pergunta interessante porque existe um preconceito ao longo da história que a igreja foi contra as descobertas, contra a ciência. É como que a igreja sempre foi aquele empecilho para o progresso científico, né? Isso não é verdade. Hoje, claro que teve momentos de debate, de confrontos, mas hoje a igreja ela vem valorizando muito. A questão é criar essa consciência aos poucos e mostrar para as pessoas que a igreja não é contra a ciência, não é contra a verdade. Vou dar um exemplo para você.
Há pesquisas com células-tronco. O que se passa na cabeça de muitas pessoas? A igreja é contra a pesquisa com células-tronco. Isso não é verdade. O que a igreja pensa sobre células-tronco? A igreja ela é a favor das células-tronco que não venham destruir a vida. Por exemplo, você pode obter células-tronco destruindo embriões, destruindo pessoas, então nesse caso destrói pessoas, então realmente a igreja se posiciona contra o meio. Mas a igreja, hoje o Vaticano, ela tem centros e financia centros de pesquisa a favor de células-tronco adultas. Então veja, dá a entender se ele é contra células-tronco, não. É a questão do meio utilizado. Então o grande trabalho, aos poucos, na formação da consciência dos nossos fiéis, é mostrando que a ciência, ela também é de Deus. As ciências, se Deus nos criou, nos deu inteligência, a capacidade de descobrirmos a verdade e aquilo que favorece a vida, que consegue a cura, também vem de Deus e por isso é boa. Eu agradeço ao padre Mário Marcelo Coelho, que é doutor e especialista no tema teologia moral e também professor aqui na Faculdade Deoniana de Bioética. Fica então a dica, busque informação e busque também, sintonizar melhor os conhecimentos. A ideia é sempre buscar a vida, seja no campo da religião, seja no campo da ciência. O programa Aparecida Interessa ao Brasil fica por aqui e a gente volta em breve.